Inclusive, o Joito ele falou aqui, Marcos, poderia resumir como é a sua rotina geralmente, se há reuniões diárias, etc? Posso. Geralmente a gente loga. Lá é horário. Desde que você cumpra o seu horário, você loga a hora que você quiser. Mas geralmente a gente estagiário, a gente. A gente mesmo conversando, não foi nem tech lead, nada. A gente entrou no consenso de logar 9 horas. Aí 10 horas da manhã tem a nossa daily, que aí é obrigatória, aí tem que estar, né? A É. gente faz a daily e tudo. Geralmente é uns 10 minutinhos, por mais que tenha 26 pessoas, é algo rápido. O Manny fala em alguns vídeos como que é uma dele, tem que ser rápida, porque É. é muita demanda, é muito trabalho às vezes, e às vezes se prolonga uns 15 minutos quando existe algum bug bastante importante. Tem um bug que eu estava falando pro Manny que eu reportei, que foi um bug de Pix, que o mesmo cliente, na verdade, um cliente conseguia passar a chave dele Pix para outros. Isso é É. ilegal em qualquer regra bancária. Vocês vão aprender sobre regra também com o Manny. E assim, aí meio-dia, geralmente é o nosso almoço, dá meio-dia a uma, meu, e vou embora às 6. Só que nesse meio tempo, geralmente, quando eu vou presencial, a gente vai lá no cowork, que é uma salinha onde tem os PS5, tem computador gamer para fazer o que quiser, tem sorvete lá, que é muito bom. Que da O hora, pena que que da é hora. Escritório da hora, cara. só o sorvete que é 4,70, mas de resto, é bom. É, eu imaginei que não seria barato também, né? Mano, quer que eu fale um pouquinho de cerimônia, como que é um dia de cerimônia para eles? Pode. É assim, tenta, você toma cuidado só na hora que você falar os nomes, porque, tipo, o Hum. pessoal pode se assustar. Mas, gente, é só. Os nomes são em inglês, tá bom? Nem precisa também, porque os nomes. Deixa eu abrir aqui a cerimônia. A gente vai ter uma semana que vem, Meni. Hoje é metade da nossa sprint. Ah, vocês estão no meio da sprint agora, né? Então, Da hora. aí geralmente a gente começa às 9 horas da manhã. É o dia inteiro, gente. É 9 da manhã às 4 da tarde. E para quem é dev que fica até. Ah, entre as 10, é até as 17. A gente começa com um review, que é 30 minutos. Basicamente a gente Vocês vai fazem todo rever. dia o review ou não? Vocês fazem Não, é só quando é diferente? cerimônia. E review, Manny, a gente só faz mesmo quando, igual hoje teve uma, mas foi com o time de Connect, porque acabou passando as tasks e as histórias que o pessoal tá fazendo não vão conseguir entregar, entendeu? Aí teve que fazer já um review já para poder entrar, que já vai entrar na outra sprint, fazendo aquela avacalhação toda, Entendi. fazendo aquele bolo pros devs. É. Então, basicamente é um review de 30 minutos, a revisão de pontos, que é como ele estava falando, que é bastante importante vocês aprenderem que o QA, ele opina também, viu, gente? Ele É. fala, ó, eu acho que tem muito ponto, é pouco ponto. Ah, mas pro dev é fácil. Tá bom, mas não é só o dev. Existe um QA por trás. Eu quero só apontar uma coisa. Eu acho que o pessoal ali do chat não deve estar entendendo muito bem o que você está falando. E eu vou te falar, quanto tempo você está estudando sobre qualidade? Sobre qualidade, desde eu assinei seu curso na Novembro. dezembro. Novembro. Novembro. Não, dezembro, man. É Não, menos ainda, é não, menos. talvez você tenha começado ele em dezembro, mas ele foi lançado em novembro. Então eu comecei em dezembro e com 3 meses e 15 dias eu arrumei o primeiro emprego. Não, Precisei. é isso que eu ia falar. Você já tá falando com muita propriedade, entendeu? Porque você sabe as coisas que acontecem, né, no dia a dia. Mas então, Manny, porque é o que eu te falei, você consegue preparar as pessoas. É legal também que você explica o que que é um review. A primeira vez que eu vi um review, eu falei, pô, o Manny falou disso. Aí, disso, eles partiram por revisão de pontos. Pô, eu lembro que o Manny falou que o QA, ele pode opinar desde, né? Ele sabe, então a primeira sprint eu nem falei nada, porque eu nem podia. Já essa segunda já foi diferente, eu já opinei em alguns testes. É, isso é importante. Também quando fala de retrô, tudo, né, que envolve, né, grooming, tech, votação, a plane, tudo vocês vão aprender com o Manny falando nos vídeos. E é o que eu falei, tipo, quando eu comecei a trabalhar e ver que era tudo que você falava nos cursos, eu falava, pô, valeu a pena, cara, cada centavo desse curso de verdade. Não, eu agradeço aí. E eu tenho outra pergunta. Você trampou aí, né, mais ou menos uns 3 anos na área Enfermagem? de enfermagem, obrigado. 4. 4 anos. 4, 4. E você agora é estagiário. Sim, Você sentiu muita diferença no, tipo, porque assim, você saiu de uma enfermagem de uma carreira de 4 anos pra virar estagiário. Aí vai ter gente sim. que vai falar assim, pô, o cara tá ganhando menos. É a questão? Não, eu ganho basicamente o mesmo sendo estagiário. Trampando seis É, horas por dia. 6 horas por dia, Home, né? totalmente, home.
É igual eu expliquei, eu vou segunda, terça e quarta ainda, porque eu preciso pegar bastante coisa ainda, mãos, né? Mas já já, totalmente home aí. Então. É porque assim, eu gosto de frisar isso, porque tem muita gente que acha que é mentira, tipo, que essa área paga bem, sabe? Eu acho. Ah, Não, eu falo isso porque, cara, tem gente que às vezes vem nossos comentários, manda assim, fala QA, qual que era a mensagem? Tipo, não existe mais QA que tá perdendo pra automação, sendo que a gente também faz automação, sabe? Então, cara, é normal. O pessoal, eles ficam muito com o pé atrás às vezes. o meu próprio tech lead lá da Affinity, ele fala que um projeto que tenha seu valor aí de 1 milhão, 2, 3, 4, se não, ele falou um projeto de 300 mil, se não tiver um QA, ele é um projeto que vai para a mão do cliente, volta, volta, vai, nunca vai estar bom, porque, cara, não é obrigação do dev testar. Então, É, tipo, lógico, teste unitário, né, no caso, né? não até mesmo o teste do que ele tá fazendo, é obrigatório. A questão é que, uma coisa que assim, eu também trabalho com desenvolvimento, você já mexeu com umas coisas de desenvolvimento também que eu tô ligado. Você se vicia com o que você tá fazendo. Isso, É isso, muito isso. normal, galera. Por exemplo, você tá desenvolvendo um sistema, eu tava desenvolvendo um sistema uma vez para um. Eu desenvolvia muito jogo, né, também, e os sistemas que eu já fiz também pra minha empresa do estúdio de jogos. Cara, eu sou QA, eu sei testar. E eu fazia os negócios com bug. Tá ligado? Porque você não é a mesma coisa, tá ligado? Você tá viciado na regra de negócio pra fazer ela funcionar e você vai testar ela. É muito comum. Isso é verdade. Ó, queria perguntar pro Marcos e pro Manny. Como que fica o poker planning nas dailies para QA? Como deve, eu sei quantificar as sprints do grau de dificuldade da tarefa, mas para QA não tenho ideia. Entrega de que eu quero dizer. Ó, Ricardo, tem um ponto. Em empresas na qual o QA ele trabalha, inclusive eu vou querer que você responda isso também, Marcos, para você falar como que é o Uhum. seu dia a dia. Mas é assim, normalmente o QA ele participa do time. Se o QA participa do time, uma questão é você testar efetivamente, tá bom? Testar não, você dá o seu input do quanto que aquela task que foi avaliada pelo desenvolvedor também vai tomar pro QA. Então vocês têm que fazer isso em conjunto. Então, por exemplo, você vai desenvolver uma task de uma feature de pesquisa uma barra de pesquisa, que ela tem que pesquisar os produtos de um e-commerce, por exemplo. Os devs vão pontuar falando o quanto que eles consideram, tá bom, que aquela task, aquela tarefa tem. Então, por exemplo, ele vai falar que são 5 pontos. Ele tem que considerar o desenvolvimento e o teste. Não só dele, mas o teste do QA. Ele tem que pensar nisso. Vocês são um time. E o QA vai pensar no tempo de desenvolvimento daquela task, mesmo que ele não tenha tanto conhecimento como desenvolvedor, mas ele vai ter que pensar nisso e também tem que pensar o tempo de teste. Por quê? Porque vocês dois, se vocês tiverem uma nota muito diferente, considerando desenvolvimento e teste, se tiver muito diferente uma nota da outra, vocês conseguem comparar e aí o QA vai falar assim, mano, eu sei que pode ser fácil desenvolver isso, mas para eu testar isso aqui faz integração com tal parte, com tal feature, e isso é justamente por isso que vocês têm que levar isso em consideração. Mas também tem a questão de você, como QA, também fazer suas próprias tasks lá. E aí, no final das contas, você pontua considerando o tempo de desenvolvimento, por exemplo, de uma automação, desse tipo de coisa. Normalmente o QA ele não tem um card para ele, né? O dev ele tem um card para ele poder desenvolver. Mas o QA ele vai continuar esse card, ele é parte do processo desse card também. Aí se você quiser falar sua experiência, Marcos, eu falo muito. Não, é bom, bom. Você falou o que eu ia falar. Basicamente é como ele falou. Lá, como a gente é uma equipe bastante estruturada, a gente tá com o time fechadinho, bonitinho. Então, existem Scrum Poker que às vezes só o dev vota. Que é só dev. É só aqueles testes unitários, não tem problema, então só Uhum. eles votam. Só que lá é diferente nessa empresa. Lá a gente vota também porque geralmente a gente acaba tendo que ajudar o dev. Lá, Manny, acontece o seguinte, meio que a gente entra num acordo com o dev, quando existe votação só para dev. Que é o seguinte, eu pergunto, Manny, você acha que você deu 5, mas você acha que se você testar assim, assim, assado, a gente conseguiria baixar essa nota para 3? Ah, não. Ok. Aí, tudo bem. Aí porque o que vai valer é a nota do dev. Por mais que a gente vote, é só a nota do dev. É, é Pode falar. importante nesses momentos, inclusive, tá, Marcos? Você sempre entender, tipo, o desenvolvimento. Ele pode falar que demora mais o desenvolvimento que você está esperando. E o seu, você tem que considerar, beleza, você tem que considerar
que aquilo demora mais o tempo de teste. Aí você vai pensar como que vai funcionar, né? Exatamente. Aí só para terminar, aí quando é um que o time inteiro vota, a gente geralmente vota em dois times. É Entendi. o, é o time de Bank Manager junto com o de Netfin, que é da 12, e os outros dois times a gente não tem contato com eles. Aí é um Scrum Poker em outro Google para não ter aquela interferência, né? Entendi. Aí e é o que o Manny falou. É um meio que um acordo, cara. Tipo, o cara chega e fala, mas eu vou desenvolver um botão aqui, vou dar um exemplo lá do serviço, que estão desenvolvendo um botão de quarentena para tirar o cliente da quarentena ou não. Cara, pra mim, testar é tranquilo, velho, porque é um botão. Só que lá a gente trabalha com PHP. Meu, os meninos tiveram que fazer uma div, os caras tiveram que fazer uma classe, não tinha uma classe de botão, tinha o desenho, tinha o. Nossa, eles não tinham. Eles não usavam Não, classe de botão? não. Ah, Eles só. Hoje o Dev me explicando. Aí o que que o menino teve que fazer? O coitado do estagiário? Meu, ele fez o botão, ele fez o layout, ele fez todo o do template zero. para poder subir. E foi um negócio que tinham dado nota 7. E no dia deu uma discussão. Mas por que nota 7? Mas eles não sei. Porque aí o Dev falou, quem vai fazer sou eu. E quem vai testar o QA. Se o QA tá achando. Porque é um menino lá que tem bastante briga, né, no caso. Esse. Aí é coisa deles, é. Aí ele falou, ó, se o QA tá achando que é fácil, é só ele pegar e desenvolver. Eu falei, meu Deus, gente. Aí foi onde eu entrei no meio e falei, não, deixa que eu teste esse épico. Né, à toa que amanhã eu já começo a testar ele, né? Porque voltou os 3 bugs lá que eu tava falando pra Sim. você. Então, eu tecnicamente fiquei sem fazer nada. Aí amanhã eu já testo esse. Aí, se tiver mais outra live aí, ou se vocês quiserem perguntar pra mim no Discord como que foi o fecho dessa história. É Mas é verdade. basicamente isso, é um acordo.